Bom dia na paz do Senhor. Nós estamos por esses dias lendo sobre a construção do Templo de Salomão, os detalhes e a excelência ali no desenvolvimento de cada utensílio, de cada item, no preparo de cada material de construção. E desde ontem lendo então sobre essa inauguração do Templo de Salomão. O que acontece então nessa leitura agora desses assuntos sobre o Templo de Salomão? Nós temos textos paralelos no livro de Reis, 1 Reis e 2 Crônicas. Então são assuntos que pode ser que se repitam num dia ou no outro, o assunto, mas não os detalhes, porque são textos paralelos e não textos iguais. Então o que acontece? O que é esse texto paralelo? Textos paralelos são textos que se referem ao mesmo fato, à mesma história, ao mesmo período, mas contados por pessoas diferentes. E por ser por pessoas diferentes, acaba sendo versões diferentes com detalhes diferentes. O comentário de hoje, que está em 2 Crônicas, capítulo 6 e 7, e o Salmo 136. Então, como eu estava falando, textos paralelos, eles são textos escritos por pessoas diferentes sobre a mesma história, ou sobre o mesmo fato, sobre o mesmo acontecimento. E são escritos por pessoas diferentes, muitas vezes em épocas diferentes. E aí o que acontece? Por ser escrito por pessoas diferentes, são versões diferentes. Não significa que são contraditórias, mas são complementares, tá bom? Isso acontece muito lá nos Evangelhos, no Novo Testamento, e aqui também com Reis, com Samuel e com Crônicas. Vamos lá então? Vamos para a 2 Crônica 6. Então, 2 Crônica 6 vai falar aqui sobre a oração de Salomão. Essa oração de Salomão está lá em 1 Reis 8. É um texto paralelo. Mas a oração relatada em Reis 8, ela está mais detalhada. E por estar mais detalhada, é considerada a oração mais longa da Bíblia. Então, é simples a gente ver que lá tem mais coisa que aqui, né? É só ver a quantidade aí de texto, a extensão do texto. O que acontece? Lá em Reis 8 e 22, ontem eu falei até para comparar, né? Que 8 e 22 fala de Salomão ali começando a oração diante do altar e diante do povo. E no 54 fala que ele se levanta porque estava de joelhos. Aqui em Crônica 6, o escritor ele é mais detalhista. Vamos ver aqui o versículo 12. E ficou em pé Salomão diante do altar. Veja, eu expliquei ontem que haviam 2 altares. Um altar de ouro lá dentro do Santo dos Santos. Lá só entrava uma vez por ano o sumo sacerdote no dia da expiação. Aqui fora, então, tinha esse outro altar, que é esse onde Salomão se posiciona. As pessoas muitas vezes confundem. Como assim? Só podia entrar uma vez por ano, mas Salomão ficou na frente dele? Não, que haviam 2, tá? O do lado de fora, vamos dizer assim, era esse altar de bronze. E ficou em pé Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão havia feito um púlpito de bronze, de 5 côvados de comprimento, e de 5 côvados de largura, e da altura de 3 côvados, e o tinha posto no meio do átrio, e ficou em pé sobre ele, e dobrou seus joelhos diante de toda a congregação. Então, mostrando, lá em 1 Reis 8 e 22, não é claro se ele ficou em pé, se ele ficou de joelho, o que foi. Aqui o escritor é muito claro. Sim, ele ficou de joelho. E por que é que eu estou falando isso? Ao finalzinho do versículo 13, e dobrou seus joelhos diante de toda a congregação de Israel, e estendendo as suas mãos ao céu, disse. E aí ele começa então a orar. Então a oração dele aqui começa exatamente no 14 e vai até o 42, tá? Mas a oração completa, mais detalhada, está lá em 1 Reis 8. Eu já comecei aqui no 6. Então, o que eu estou chamando a atenção sobre esse versículo de Salomão de joelhos? Salomão foi um filho obediente do pai. Ele obedeceu ao pai em
tudo que Davi deixou para ele fazer, em todas as orientações. Ele ficou aí primeiro ano e parte do segundo ano do seu reinado só cumprindo tudo que o pai deixou para ele fazer ali no início do seu reinado. E além dele ser um filho obediente do pai, ele tinha uma postura de humildade. Nesse tempo, e na verdade até hoje, rei nenhum se dobra diante de qualquer outra pessoa, ou na frente, ou para qualquer outra pessoa. E embora Salomão estivesse dobrando seus joelhos diante de Deus, e para nós pode parecer algo simples, algo que a gente faz sempre, né, dobrar os joelhos diante de Deus, mas o rei dobrar os joelhos, mesmo que fosse diante de Deus, mas na frente de todo o povo, era um ato que rei nenhum do Oriente naquele tempo faria. Nem hoje rei nenhum faz isso. E Salomão fez, demonstrando ali o seu coração humilde, o seu coração dizendo: olha, povo, eu sou o rei, mas diante de Deus eu me dobro, dando esse exemplo de humildade. Isso é importante nós vermos em Salomão. Então, o capítulo 6, eu não vou entrar muito em detalhes. Se alguém ler aí e quiser perguntar alguma coisa, coloca aqui nos comentários, porque eu já falei bastante sobre a oração de Salomão na live de ontem, está disponível para assistir quem não assistiu. Então, o capítulo 6, ele se divide assim, do 1 ao 11, o discurso do rei, ali, logo depois que a arca, né, é colocada ali no templo. Então a arca entra no templo, o templo se enche da glória de Deus, e aí o capítulo 6 é o início do discurso do rei como político, abençoando ali, bendizendo a Deus e falando, discursando de tudo que aconteceu. Do 12 ao 19, nós temos a primeira parte da oração de Salomão, e do 20 ao 42, então, a oração que ele faz, inclusive, para que Deus escute as orações do povo. Eu quero chamar a atenção aqui no 14. Depois dele se colocar de joelhos, ele começa: ao Senhor Deus de Israel. Então, o 14, nós vamos ver ali uma exaltação de Salomão, uma adoração a Deus. Salomão não começa como muitas vezes nós fazemos, começa já orando, pedindo, clamando, suplicando, exigindo, determinando. Não, ele antes orou adorando e exaltando Deus, a sua soberania e a sua majestade. Então olha o versículo 14, né? O Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti nem no céu, nem na terra, que guardes o pacto e a misericórdia. Então Salomão começa ali adorando a Deus. Vamos ao 7? Ou melhor, vamos interromper aqui. Ao invés de ir para o 7, que vai tomar mais tempo, vamos para o Salmo 136. Quando nós terminarmos o Salmo 136, a gente volta para a 2 Crônicas 7. E aí, lendo 2 Crônicas 7, eu vou falar por que o Salmo 136 está aqui, tá bom? Na verdade, lendo 2 Crônicas 7, a gente vê ali o 136 se encaixando. Combinado? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente entende melhor. Eu não sou fã de comentar a Bíblia em ordem cronológica, porque é bem trabalhosa, mas pelo menos uma vez na vida é bom nós vermos a história, né, as coisas acontecendo na Bíblia em ordem cronológica, para a gente entender a linha do tempo, tá bom? Vamos lá, Salmo 136. Eu já expliquei aqui algumas vezes falando sobre a diferença de louvor e adoração. Se você não sabe, não ouviu, coloca para mim no comentário, que aí eu vou começar a falar do Salmo 136 e depois eu comento a diferença entre louvor e adoração. E nós precisamos ter as duas coisas na nossa vida, tanto o louvor como a adoração, tá bom? Então o Salmo 136, ele é considerado então um salmo de louvor. Alguns salmos têm no título, salmo de louvor por tal coisa, salmo de adoração. Muitos não têm, mas a gente consegue identificar pela escrita, pelo vocabulário. E também de ações de graças, de autoria desconhecida, de autoria não, né? Como eu sempre falo, o autor é Deus, é de escrita, o escritor do Salmo 136 é desconhecido. E aí dos versículos 1 ao 4 fala porque Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Louvai ao Senhor porque Ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí continua falando, 4, é o único que faz grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Do 5 ao 9, Deus, então louvai ao Senhor, porque Ele fez os céus e a terra. O 10 e o 11, louvai ao Senhor, porque Ele tirou Israel do Egito, cuidou do povo, tirou com braço forte, com mão forte. O versículo aqui fala, versículo 10, o que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre, ao que tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. O versículo 12, com mão forte e com braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, os versículos 13 ao 16 fala Deus sustentando o povo no deserto, e por isso ele deve ser louvado. 24, 25 e 26, falando que Deus, ele não cuida só do povo de Israel, só do povo judeu, mas ele cuida de toda a humanidade, e nós estamos incluídos aqui. Versículo 25 fala assim, o que dá mantimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aqui não se refere só a alimento espiritual, mas também a alimento natural. E o 26, deem graças ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então esse Salmo 136, ele vai nos mostrar então o poder de Deus na criação, o poder de Deus cuidando do seu povo, o sustento de Deus em todo o tempo e o cuidado de Deus com toda a humanidade. Deus continua no controle de todas as coisas. O Salmo 136 é um salmo de louvor, mas ele nos lembra, né? O louvor a Deus, ele é necessário porque ele nos fala sobre a importância de lembrar do que Deus já fez. Quem gosta de anotar, anota essa frase, ela é importante. Louvor e adoração, embora ninguém escreveu, eu vou falar, adoração, no louvor nós louvamos a Deus, nós reconhecemos tudo que Deus fez. Nós reconhecemos as obras de Deus, ou na natureza, ou na nossa vida, na vida de outra pessoa. O louvor fala acerca do fazer de Deus, do agir de Deus. E a adoração fala a respeito da essência de Deus, de quem Deus é. Jesus fala lá para a mulher no poço, né, que Deus busca os verdadeiros adoradores, porque louvar a Deus qualquer um pode louvar. Basta olhar e ver o que Deus fez e louvar a Deus, mas adorar não. Para adorar a Deus nós precisamos conhecê-lo, para conhecê-lo nós precisamos orar e ler a palavra de Deus, porque aí aqui a gente vai saber a essência, vai conhecer a essência de Deus. E por que o louvor é importante então? Olha a frase que eu falei, o louvor a Deus nos fala sobre a importância de lembrar do que Deus já fez. O louvor espanta a tristeza, espanta a depressão, espanta a ansiedade, espanta aquele mau humor, aquela vontade de sumir, porque o louvor a Deus nos fala sobre a importância de lembrar do que Deus já fez. Louvar a Deus nos faz lembrar que Deus fez, e o mesmo Deus que fez vai continuar fazendo. Quando nós lembramos do que Deus já fez, né, lembrar do que Deus já fez, aumenta a nossa esperança de que Ele continuará fazendo. Olha que lindo. Então leia o Salmo 136, faça um exercício. Compare ali com a história da sua vida. Aqui, a pessoa que escreveu louva a Deus porque Deus tirou o povo do Egito. Louve a Deus porque Deus te tirou de onde você estava, numa situação de pecador, e te colocou numa posição de filho de Deus. Louve a Deus pela sua salvação, porque Deus fez isso. Louve a Deus pela sua vida, por mais um dia que você acorda. Louve a Deus. Veja aqui no Salmo 136 a história do povo de Israel e louve a Deus. Faça um comparativo com a sua vida. Lembre-se de que se Deus já fez,
Ele é o Todo-Poderoso e Ele tem poder para continuar fazendo segundo a sua vontade. Amém? Meditem nesse Salmo 136 hoje. Vamos lá. Agora vamos voltar. Vamos para a 2 Crônica 7. O capítulo 7 vai falar sobre a glória de Deus e a resposta que Deus deu para Salomão da oração dele no capítulo 6. Vamos falar antes da estrutura aqui do 7, para depois a gente ir nos detalhes. Do versículo 1 ao 4, Deus aprova a oração de Salomão. Do 5 ao 10 acontece então ali uma grande festa. E aí nós precisamos entender, desses 5 ao 10, que essa grande festa foram, na verdade, duas festas. Uma festa de 7 dias e depois mais uma festa de 7 dias. A inauguração do templo e a festa dos tabernáculos. Então foram 14 dias de festa. Do 11 ao 18, a resposta de Deus, a resposta pessoal de Deus para Salomão. Do 19 ao 22, as consequências da obediência. 7:1. E quando Salomão acabou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto e as vítimas, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. Nós não podemos nos esquecer que hoje nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos sentir a presença de Deus na nossa vida. Mas Deus só habita no lugar santo. Então, esse cuidado que nós temos que ter. Olha só. Versículo 3. E todos os filhos de Israel, vendo que o fogo e a glória do Senhor desciam sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e exaltaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, certamente a sua misericórdia dura para sempre. Então o Salmo 136, ele se encaixa aqui no versículo 3. O povo se prostrou com o rosto em terra e adorou a Deus, dizendo: porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? E aí, vemos o 3, o 7, o 8, o 9 e o 10 falando da festa, a quantidade de animais ali que foram consagrados. O versículo 5, 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Esses sacrifícios nós sabemos que apontavam para Cristo, para o Cordeiro de Deus, mas tinham que ser feitos sacrifícios contínuos, porque sacrifício de animal nenhum cobre, ou nos perdoa, ou nos lava, ou nos limpa do pecado de uma forma definitiva. Somente Jesus pôde fazer isso com sua morte na cruz. Vamos avançar aqui então um pouquinho, e aí vamos para o versículo 12. Deus aparece então em sonho para Salomão. Teve a festa, os 14 dias, teve mais um dia ali de restrição, e aí a gente chega no 12. E apareceu o Senhor a Salomão de noite e disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Quando Deus responde: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Veja aí para mim e me diga se está escrito casa de sacrifício. Isso é um item importante que nós esquecemos. A Igreja de Cristo hoje, a Igreja de Cristo na Terra, precisa se lembrar disso. Aqui também está casa de sacrifício. Porque olha só, né? Nós precisamos cuidar com a casa de Deus. Está sendo o quê? Está sendo uma casa realmente de adoração a Deus, de louvor, de sacrifício. Nós precisamos viver isso e mostrar que é a igreja, que nós, junção, né, o corpo de Cristo, a igreja invisível, é também essa casa de sacrifício. Nós pregamos um Cristo que foi, não que é, mas que foi crucificado. Um Cristo que se colocou em sacrifício pela humanidade. É esse evangelho que nós temos que pregar. O que esse versículo 12 está falando, né? Que Deus, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar.
Então é como se Deus estivesse dizendo para Salomão, amém. Eu ouvi sua oração e não só ouvi, eu estou te respondendo, amém. É Deus dizendo amém. E aí a gente sabe que Deus não quer sacrifício de animais hoje, né, de nós, mas sacrifícios de louvor. Não é o momento e também não dá tempo, mas quando a gente fala de sacrifício de louvor, não é simplesmente pegar e ir para a igreja e cantar e louvar a Deus. O sacrifício, ele tem um preparo, ele tem um cuidado. O judeu, para preparar o animal que ia ser oferecido em sacrifício, tinha que ser um animal puro, sem mancha, sem machucado, sem falha nenhuma, cuidado especificamente para aquilo. Então tem todo um preparo. Não é só levantar e ir, não é só tomar um banho e se arrumar e ir. Não, tem que ter um preparo, tem que ter um cuidado da nossa parte. Nós estamos indo na casa de Deus e nós precisamos nos preparar para isso. Pensa que se você fosse ter uma audiência com o juiz ou com o presidente da república, você ia de que jeito? Como você ia se apresentar diante dele? Como você ia falar? E aí a gente vai na casa de Deus. Deus é pai? É pai amoroso? É. Existe hoje uma cultura de falar com Deus de qualquer jeito, porque ele é pai. Mas nós não podemos nos esquecer que ele é pai, mas ele continua sendo Deus. Ele requer reverência, santidade, cuidado no relacionamento. Então nós falamos com ele como pai amoroso, mas nós nos apresentamos diante dele como o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos estar muito conscientes disso. Então Deus diz amém para a oração do capítulo 6. O que acontece aqui? Dos versículos 13 ao 15, marca aí na sua Bíblia, o 14 é muito famoso, principalmente as pessoas têm repetido muito ele aqui em tempo de pandemia. O 13, o 14 e 15, ele não consta no texto de Reis 8. Então lá em Reis, quando Deus responde para Salomão, esses versículos 13, 14 e 15 não aparece lá. Veja, eu disse ontem, o escritor de Reis, ele escreve o livro de Reis, né? Eu falo livro de Reis porque no original não tem primeira Reis e segunda Reis, primeira Crônica e segunda Crônica. No original é um livro só. Então o livro de Reis ele é escrito para contar, para registrar os atos e fatos envolvendo os reis de Israel. Crônicas é escrito para os refugiados, para os cativos, para aqueles que estão voltando do cativeiro, do exílio e voltam para Jerusalém, encontram Israel destruído em ruínas e precisam reconstruir o templo, reconstruir a cidade, reconstruir suas casas. Aqui em Crônicas é um povo que passou fome, que passou necessidade, que está ali numa cidade em ruínas. Então o que acontece? Lá em Reis conta os registros e os fatos dos reis, não tem esse pedacinho. Aqui o cronista ele faz questão de escrever essa parte, por quê? Para mostrar para o povo que está voltando do cativeiro o motivo que eles foram para o cativeiro, o motivo da destruição de Jerusalém, de Israel, o motivo que eles passaram vergonha. Aqui eles vão entender, porque se eles entenderem isso de uma forma muito séria, eles vão dali em diante fazer diferente e vão obedecer a Deus. E aí vamos trazer essa palavra para nós. Nós precisamos nos apropriar não só da promessa, mas da condição. Os versículos 13 e 15 não consta lá do relato de 1 Reis 8. E eu sempre falo que as promessas de Deus, elas são condicionais. A Bíblia nos mostra isso. Deus faz a promessa e Ele cumpre tudo que é referente a Ele. Mas Ele só cumpre se as condições para nós forem cumpridas também. Então nós temos um lado para cumprir. Eu falei sobre isso ontem. Salomão disse aqui no discurso dele, nós lemos lá em Reis, né? No discurso dele, onde ele fala, Deus que cumpriu todas as suas promessas. Vamos ler o versículo 13 então, 14 e 15? Se eu fechar os céus. Então Deus diz assim, olha Salomão, amém. Eu ouvi sua oração e eu vou atender o povo. Mas, se eu fechar os céus para que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos para que consumam a terra, ou se enviar a pestilência entre o meu povo, e Deus só faz essas coisas, só permite essas coisas quando há pecado no povo. E se o meu povo, sobre o qual o meu nome é invocado,
humilhar-se e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque agora tenho escolhido e santificado esta casa, para que esteja nela o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão fixos ali para sempre. Então, do 13 até o 16, é a condição para o povo. Deus fala assim, eu vou ouvir, eu vou sarar, eu vou curar, eu vou atender, eu vou responder à oração do povo. Desde que eles humilhem-se, orem, busquem a minha face, se convertam dos seus maus caminhos. Ou seja, desde que eles obedeçam os meus estatutos, guardem a minha palavra, vivam a vida que eu escolhi para eles viverem. Essa é a condição para o povo. Então, por que o cronista colocou essa parte? Lá em Reis 8 não tem essa parte. Por conta dos refugiados, os cativos que voltaram do exílio. Eles precisavam entender por que é que eles foram para o exílio. Porque, veja, Salomão, a inauguração do templo aconteceu ali, alguns estudiosos falam 950, outros 980, tá mais para 980, de quando o templo foi inaugurado. O povo voltou do cativeiro 400 anos depois disso, 400 e poucos anos depois disso. Muito tempo. Então o cronista precisava lembrá-los sobre isso. Então o cronista precisava fazer o povo lembrar. Olha, vocês foram para o cativo porque não cumpriram com a condição de Deus. Vocês não invocaram o nome de Deus, não se humilharam, não oraram, não buscaram a Deus. Porque Deus, assim, que a gente cai muito nisso, né? E quando eu falo a gente, nós acabamos ficando numa vida, muitas vezes na rotina, nos deixamos entrar numa rotina, e não é rotina no dia a dia, porque no dia a dia nós precisamos de rotina, mas é espiritual, e acabamos muitas vezes buscando a Deus somente na necessidade, somente quando acontece alguma coisa, somente quando a crise, as coisas ruins, as coisas difíceis nos acontecem. E vamos buscar Deus só nesses momentos. Mas Deus é um Deus de relacionamento. Gente, é sério, qual relacionamento que aguenta ter contato só quando tem crise? Nenhum relacionamento, gente. As pessoas querem estar bem, querem estar junto quando estão bem também, não só na crise. E Deus é assim, Ele não quer um povo, Ele não quer uma pessoa, Ele não quer uma Janaína que só o busque na necessidade. Deus quer se relacionar com a gente, é Pai amoroso, Ele nos olha como filhos amados. Ele quer que nós tenhamos preferência em passar tempo com Ele. Eu prefiro passar tempo com Deus, eu prefiro passar tempo com o celular, eu prefiro passar tempo com Deus, eu prefiro passar tempo assistindo alguma coisa. E aí a gente chega à noite e fala que não teve tempo de estar com Deus, de orar, de ler a palavra de Deus, mas a gente arrumou tempo para tantas outras coisas. Deus é um Deus de relacionamento. E aí, vamos ler de novo, olha o versículo 14, é um versículo muito conhecido. Muita gente está lendo esse versículo agora, no meio da pandemia. E se o meu povo, sobre o qual o meu nome é invocado, humilhar-se e orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E muita gente que lê esse versículo olha só para a parte da promessa, que Deus promete o quê? Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí as pessoas olham a promessa, que promessa linda. Eu ouvirei dos céus e perdoarei e curarei. Eu vou curar todos. As pessoas se apegam nesta promessa. Mas a promessa é condicional e a condição aqui dessa promessa de Deus ouvir, perdoar e curar, a condição está na parte A. Se o meu povo, sobre o qual meu nome é invocado, humilhar-se e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Nós precisamos cumprir com a parte A para Deus cumprir com a parte B. As promessas de Deus são condicionais. Bom, aí o que acontece? Salomão era o rei. E aí nós vemos aqui então, do versículo 17 em diante, condições pessoais da promessa para Salomão.
a fidelidade do rei de Israel, seja qualquer for, Saul, Davi, Salomão e os que virão depois. A fidelidade do rei de Israel estava ligada à estabilidade da nação. Então, o que a gente vê aqui no capítulo 7, do versículo 17 em diante? E aí, se você está com Bíblia, faz um pontinho aí, faz alguma marcação. Ou você está com um caderno, né, com papel, que eu sei que tem gente que está anotando. Essa parte, 2 Crônicas 7, do 17 em diante, nós vamos citar ela muito, porque toda a divisão de Israel, ruptura, exílio, cativeiro, lá, Oséias, Daniel, todos aqueles livros dos pequenos profetas, né, dos profetas menores, todos eles vêm em consequência desta passagem, tá? Do 17 ao 22. Para o povo tinha uma condição e para o rei também tinha as condições que Deus colocou ali. Olha só, Deus falando então com Salomão especificamente. E tu, Salomão, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, Davi, um homem segundo o coração de Deus, e fizeres conforme todas as coisas que eu te ordenei, e guardares todos os meus estatutos e os meus decretos, eu te confirmarei o trono deste reino, tal como o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará homem que governe em Israel. Então, esta parte do não faltará homem que governe em Israel foi uma promessa que Deus fez a Davi. E esta é a parte da promessa que não é condicional a Salomão, é incondicional, porque o trono de Davi aponta para Cristo. Então, vai até Cristo. Foi até Cristo, embora Cristo ainda não reinou como rei de Israel. Então vai, né? Não foi, vai, porque ainda vai acontecer. Versículo 19. Mas se vós, ou seja, falando de Salomão, vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus decretos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a deuses estranhos e os adorar. Então, onde pega aqui com Salomão? Exatamente o 19. Faz uma marquinha aí, deixa aí em destaque, porque é exatamente onde vai dar o problema com Salomão. E fordes e servirdes a deuses estranhos e os adorar. Eu então os arrancarei da minha terra que lhes dei. Ou seja, aqui falando do cativeiro, de Israel ser saqueado, ser tomado pelos povos inimigos e ser levado embora. Eu então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e esta casa que santifiquei o meu nome, eu a lançarei da minha presença, e a porei por provérbio e fábula entre todos os povos, ou seja, a casa de Deus vai ser destruída. E foi exatamente o que aconteceu. Nós vamos ver isso lá em 2 Reis. Os babilônios chegando e saqueando Israel e destruindo o templo de Salomão. E esta casa, então Deus falando do templo de Salomão, e esta casa tinha acabado de ser inaugurada, né, gente? Fazia 14 dias que tinha sido inaugurada. E esta casa que terá sido tão ilustre, será por espanto a todos os que passarem e dirão, por que tem feito assim o Senhor com esta terra e com esta casa? E responderão, porque deixaram o Senhor, Deus de seus pais, o qual os tirou da terra do Egito, e se voltaram para deuses estranhos e os adoraram e os serviram. Por isso, ele trouxe todo esse mal sobre eles. Então as pessoas falam assim, que o pecado de Salomão foram as mulheres. Afinal, ele teve, né, a filha de Faraó, a princesa, e mais 1000. Mas, o que a gente precisa entender, né? Que as mulheres foram o início do processo de ruína de Salomão. Mas o problema, a desobediência dele, o ponto central, não foram exatamente as mulheres, mas ele adorar deuses estranhos. Isso está no versículo 19, e fordes e servirdes a deuses estranhos, e está aqui no 22. E os tirou e se voltaram para deuses estranhos, tá? Então é a adoração, é ter ídolos que não sejam, né? Adorar outros deuses, adorar outros ídolos, adorar o que não é Deus. Então, dos versículos aí, eu comecei lendo o 17, que fala com Salomão, mas especificamente o 19 ao 22 é o que é chamado de aliança de Salomão
e ela é condicional. Se Salomão e os filhos abandonassem a Deus, Deus abandonaria Salomão e seus filhos. É isso que está falando aqui. E é muito sério. Marquem isso daí, deixem em destaque. Nós estaremos falando bastante sobre isso, porque o livro de Reis, 1ª Reis, 2ª Reis, nós vamos ver a consequência disso, tá bom? Amanhã nós vamos ver Salmos, 5 salmos que se encaixam aqui, e depois nós vamos para Reis 9. E aí, a partir de quarta, nós vamos começar a ver a segunda parte do reinado de Salomão. Saul reinou 40 anos, Davi 40 anos, Salomão 40 anos. Mas Salomão, o primeiro e segundo ano dele, ele passou ali cumprindo com as orientações que o pai deixou para ele. Ele começou a construir o templo de Deus, a casa de Deus, no 4º ano do seu reinado. Foram 7 anos, depois mais 13 construindo a sua casa. Então passou-se assim o primeiro tempo do seu reinado, os primeiros 20, 22, 23 anos aí. Né? Se a gente somar os 7 anos da casa de Deus, mais 13 anos construindo ali o seu palácio e suas coisas, dá 20 anos. Com os primeiros 4 anos ali do seu reinado, antes dele começar a construir, vai para o ano 24. Nós vamos começar a ver a segunda etapa do reinado de Salomão, e é quando ele começa a sua ruína, tá? Quando ele começa a se esquecer dessa aliança aqui que Deus fez com ele. Nós vamos ver a turbulência que é, sempre lembrando que o que Israel vive hoje é consequência daqui. Deus, lá nos 10 mandamentos, Deus colocou: não adorarás outros deuses. E Salomão, justamente nesse ponto, e esse era o ponto principal aqui da aliança de Deus com Salomão, e é justamente nesse ponto que Salomão dá essa... Não dá nem para dizer pisada de bola, né, gente? É uma queda mesmo. Amém? Muito obrigado pela companhia, que Deus abençoe, que Deus recompense por esse tempo aqui, tá bom? Deus abençoe.